Pronto. Vamos lá. Boa tarde a todos. Nós somos o grupo responsável pelo trabalho intitulado Análise dos Índices Financeiros e Econômicos da empresa Ambipar Participações S.A. nos anos de 2022 e 2023, realizado na disciplina de Finanças, Aspectos Sistêmicos e Práticos, com a orientadora professora Graziela Malagó. Os integrantes do grupo sou eu, Júlia Pellegrino Santos de Moraes, e minha colega Maria Eduarda de Oliveira. Essa é a empresa que vamos fazer a análise. O objetivo do nosso trabalho foi analisar os dados do balanço patrimonial e da demonstração do resultado, a DRE, em BIPAR, para interpretar os principais índices financeiros, utilizamos a metodologia bibliográfica, documental e exploratória, com os dados coletados de fontes autorizadas pela B3. Com isso, buscamos compreender a evolução financeira da empresa e como ela tem enfrentado seus desafios estratégicos. A administração financeira é essencial para a saúde das empresas, pois permite analisar riscos, planejar investimentos e controlar custos. Por meio dos índices financeiros, é possível avaliar o desempenho da empresa e apoiar decisões gerenciais. A história da Ambipar começa em 1949, quando Emílio Florentino Bastistella fundou a Serraria Bastistella na cidade de Lages, Santa Catarina. Em 1990, a Ambipar diversificou um pouco dos seus ramos de atividades, incluindo o segmento florestal e os segmentos de veículos pesados. Em 2021, ela se renomeou e assim virou a Ambipar Participações S.A. Aqui está um pouco do balanço patrimonial, né, da Ambipar dos anos de 2023 e 2022, já com a análise vertical e a análise horizontal. Aqui também tem um pouco das demonstrações dos resultados do exercício, o chamado DRE. Agora eu vou falar um pouco sobre o índice de liquidez da Ambipar. A liquidez imediata aumentou 0,21 para 0,91, que mostra mais reserva de caixa. A liquidez corrente passou de 1,48 para 4,26, reforçando a capacidade de pagar as dívidas em curto prazo. Já a liquidez geral manteve-se 2,29, indicando estabilidade. Aqui tem um gráfico que representa o que eu falei anteriormente sobre a liquidez. O índice de endividamento caiu de 63,61% para 21,15% e sobre o patrimônio líquido, 78,20% para 35,29%. Isso mostra que a Ambipar reduziu sua dependência de terceiros e melhorou sua autonomia financeira. Por outro lado, a imobilização do PL subiu, o que exige atenção, que pode manter a flexibilidade financeira. Aqui um pouco sobre o endividamento dos 2 anos. A rentabilidade. O giro do ativo aumentou mais um tanto, a margem líquida quanto a rentabilidade do PL, caíram mostrando menor eficiência operacional. Ainda assim, o uso de ativos continua gerando retorno, apesar da queda dos lucros líquidos. Aqui mostra um pouco e como tem destaque no giro do ativo. Agora, a minha colega Maria Eduarda vai falar um pouco com você dos outros índices. Eu vou falar um pouco da dependência bancária. Os índices de financiamento do ativo mostram que, em 2022, a participação de instituições financeiras no financiamento do ativo da empresa era de 28,82%, uma dependência moderada de crédito bancário para financiar suas operações. Mas, em 2023, esse índice caiu para 0,61%, o que mostra que a empresa praticamente eliminou o uso de capital de terceiros vindo de instituições financeiras. Pode passar. Um pouco do gráfico mostrando o que eu falei, é só ver a diferença entre 2022 para 2023. Análise de capital de giro. O capital circulante líquido apresentou uma queda gigante, passando de 75.413 em 2022 para 24.685 em 2023. Essa redução pode mostrar que a empresa teve menos recursos disponíveis para cobrir suas obrigações de curto prazo. A necessidade... Pode voltar?
A necessidade de capital de giro também diminuiu consideravelmente, indo de 107 mil em 2022 para 18.205 em 2023. Embora essa queda possa parecer boa à primeira vista, nem sempre representa uma melhora na saúde financeira, já que pode estar ligada a estratégias temporárias, como atraso nos pagamentos ou aceleração de vendas. E o financiamento de capital de giros, que é de 95.729 para 41.658, indicando que a empresa reduziu sua necessidade de recorrer a capital externo para financiar suas operações de curto prazo. O gráfico explicando o que eu falei. E o índice de retorno. O ROA subiu de 58,28% para 79,09% em 2003, indicando uma melhoria na eficiência com que a empresa utiliza seus ativos para gerar lucros. O ROI, por sua vez, caiu de 55,24% para 19,42%, o que aponta uma redução no retorno obtido pelos acionistas. O ROI retraiu de 172,39% para 42,38%. Embora os investimentos tenham continuado a gerar retorno, o montante investido cresceu mais rápido que os lucros decorrentes desses projetos. O EBITDA apresentou uma queda de 104.275 para 50.563, revelando que o lucro operacional antes da depreciação, amortização, juros, impostos foi reduzido quase a metade. Pode passar. Um gráfico também explicando o que eu acabei de falar. E o ciclo de atividade operacional. O prazo médio de rotação de estoque aumentou de 38 dias para 43 dias em 2023, o que é um ponto negativo, porque significa que a empresa está levando mais tempo para transformar seus estoques em vendas. O prazo médio subiu de 16 dias para 37 dias, também desfavorável, já que os clientes passam a demorar mais para pagar, reduzindo a liquidez operacional. E o prazo médio de pagamento de compra aumentou de 8 dias em 2022 para 19 dias em 2023, o que, ao contrário dos demais indicadores, é positivo, porque confere à empresa mais tempo para honrar suas obrigações junto aos fornecedores e alivia a pressão sobre o capital de giro. O método do Ponte, o giro ativo passou de 3,44 para 4,50, se tornando algo consideravelmente positivo, por quanto maior esse índice, mais eficiente a empresa na geração de receita. A margem líquida caiu de 5,84 para 3,40. Na prática, a margem líquida serve para mostrar quanto sobra de cada R$1 de venda após deduzir impostos e despesas operacionais. Essa queda indica redução na capacidade de reter lucro sobre a receita. A taxa de retorno da empresa, que avalia o retorno investido sobre o investimento específico, recuou de 0,20 para 0,15, mostrando que os investimentos realizados renderam proporcionalmente menos. Um gráfico também mostrando sobre o método Ponte. E o termômetro de solvência. No ano de 2022, a solvência era de 5,5129, em 2003 passou para 2,3884. Essa queda mostra que a empresa reduziu sua solvência, ou seja, diminuiu sua capacidade de pagar suas obrigações sem comprometer seus ativos. O gráfico também explicando a solvência entre 2022 e 2023. E as considerações finais. Essa empresa avançou em alguns pontos financeiros entre 2022 e 2003, porém enfrentou dificuldades que necessitam observação. Na parte líquida houve progresso, entre a liquidez imediata passou de 0,1 para 0,91, que mostra aumento na disponibilidade de caixa. No endividamento, os dados mostram que a empresa reduziu suas dívidas, o passivo total representava 63,61 e caiu para 21,15 no ano seguinte. Isso demonstra uma estrutura mais equilibrada. Pode passar. Os indicadores de rentabilidade, resultados foram negativos. Em relação ao capital de giro, houve uma queda tanto no capital disponível quanto na necessidade de financiamento. O ciclo financeiro teve um grande aumento. Isso mostra que a empresa passou a demorar mais para transformar suas vendas em caixas. Esse alongamento de ciclo pode afetar o fluxo e gerar necessidade de recursos. O fator de insolvência caiu de 5,51 para 2,38. Isso mostra uma redução na capacidade da empresa de lidar com suas obrigações a partir dos ativos disponíveis. E essas são as referências que a gente usou no nosso trabalho. E é isso, muito obrigada por assistirem.
certo.